E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tornando aí do recesso, né? Final de semana. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre, seguindo aí na zoologia, na frente 4, para a gente tentar terminar hoje. A gente tem aula de manhã e à tarde. Terminar essa parte aí, tá? No caderno 5 aí, sobre biologia animal, para que no caderno 6, posteriormente, a gente veja a parte de equinodermos e protocordados. Artrópodes, aliás, equinodermos e cordados, protocordados e cordados, né, invertebrados, e começar toda a parte de vertebrados. Então a gente vai começar aqui com os anelídeos. Na aula passada nós falamos com vocês sobre os moluscos. Eu gostaria que você prestasse atenção em algumas características que surgem na escala zoológica, que é a partir daquela classe dos moluscos, que é a classe que a gente chama de anfineuros, tá? Por quê? Porque, na verdade, os anfineuros são aqueles moluscos primitivos, né? O quíton, que são os primeiros moluscos que apresentam uma segmentação corpórea. Os demais moluscos apresentam o corpo liso e não há segmentação. Então, aí você tem animais sem segmentação corpórea e o corpo dividido em cabeça, pé e a famosa massa visceral, que a gente viu, né? Pelo menos é uma constante nas classificações que nós vimos. E agora aqui nos anelídeos você vai ver os primeiros animais com corpo segmentado, tá? Então, também conhecido como corpo anelado, nesse sentido. Nós vimos que os primeiros que apresentavam essa característica também, mas de uma forma distinta, eram os plateumintos, né? Principalmente as tênias, que tinham todo aquele processo de estrobilização para desencadear a formação, né, de um novo animal a partir de cada anel ou estróbilo. Só que aqui você tem os anéis com uma característica legal. Os anéis agora são idênticos. É o mesmo tipo de anel, o mesmo tamanho, tá? Então o corpo é totalmente anelado, anéis idênticos, com exceção dos dois primeiros anéis e do último anel, que tem um tamanho um pouco distinto dos demais anéis, tá? E nós vamos ver aqui alguns detalhes também que chamam atenção, por exemplo, quando você pega alguns tipos de moluscos aquáticos ou anelídeos aquáticos, você vai ver que em cada anel desse ele tem uma condição vital distinta, né? Porque em cada anel ele vai apresentar brânquias para respiração, ele vai apresentar um par de remos para a natação, ele vai apresentar um par de nefrídeos para excreção. Então, são animais cujo nome já diz bem claramente, é o nome que fica mais explícito com relação à escala zoológica, que apresenta o corpo todo em forma de anel. Mas eu quero imaginar aí um molusco, né, bem comum, tá, que eu conheço no dia a dia. Você vai imaginar, então, um molusco hermafrodita, que é a minhoca, que entre os poliquetos, entre os hirudíneos e entre os oligoquetos, que é a minhoca, é o molusco, vamos dizer assim, que você tem mais contato, embora você conheça bastante também os hirudíneos, pela importância deles, né? E, eventualmente, você já até se deparou com um, que é a sanguessuga, tá? Então, esses animais são animais triblásticos, tá? Da perspectiva de evolução, são animais bastante evoluídos, e na escala zoológica eles vêm logo após os moluscos. Então, aqui não há discussão, a simetria é bilateral, você consegue cortar o animal em duas partes enantiomórficas, né, que não se sobrepõem, como acontece conosco também. Eles não têm a característica de você conseguir cortar o animal em várias partes, tá? E essa metâmeros, são exatamente sinônimos de anéis que eles têm no corpo, né? Então, quando eles têm a cabeça distinta do corpo, é o que nós vamos ver também, com relação a essa questão da capacidade que eles apresentam de ter a cabeça distinta do corpo, no caso dos poliquetos, do eunice, da nereis, você vai ver que nos primeiros anéis você tem o protostômio e o peristômio, eles são um pouquinho diferentes, tá? E o último anel
corpóreo deles, que é o pigídeo, onde sai a abertura intestinal, a abertura anal, tá? Também é um anel um pouquinho diferente. Então, tirando esses 3 anéis, os demais anéis todos são totalmente idênticos, tá? E com algumas características que a gente vai ver ao longo dessa aula. Aí você vai dizer o seguinte, onde que nós encontramos esses moluscos, né? Molusco também, eu estou com molusco na cabeça hoje, onde nós encontramos os anelídeos. Assim como os moluscos, são animais que você pode encontrar em todos os ambientes. Você pode encontrar no epinociclo, que é o biociclo terrestre. Aí vamos lembrar aqui no caso da minhoca, e a minhoca sempre ela opta por um ambiente mais úmido, terrestre úmido, porque nós sabemos que a minhoca ela tem aquela característica de alimentar-se da matéria orgânica do solo, tá? Por quê? Porque ela produz aquilo que nós chamamos de humus de minhoca. A gente vai falar também sobre essa importante ação ecológica que elas apresentam, tá? Nós temos alguns no talassociclo, ou seja, no biociclo marinho. Essas expressões a gente vai começar bastante hoje à tarde. Eu creio que vai dar para a gente começar a ecologia. Hoje à tarde vai ser aula de ecologia, e que é a frente 3, né? Eu creio que a gente vai falar muito sobre essas expressões, vai falar muito sobre bioma, sobre biociclo, tá? E você encontra também no liminociclo, que é o biociclo de água doce, tá? Então, talassociclo, talasso você lembra em sal, límino você lembra de água doce, e epinos, no grego, epinociclo, você lembra de biociclo terrestre. Então, são animais presentes, tá? Na água do mar, na água doce, e presentes também no biociclo terrestre. Para lembrar aqui da água do mar, nós temos os poliquetos, e para lembrar aqui da água terrestre em contato direto com a água, são aqueles que vivem em ambiente extremamente úmido, né, que são as sanguessugas. E nós vamos ver também a importância das sanguessugas para vestibular, né, para que elas são pedidas muitas vezes a partir do seu uso medicinal. Então aqui, ó, vamos começar falando um pouquinho sobre os poliquetos. Quando nós pegamos aqui os poliquetos, você vai ter uma visão aí legal, né? Parece assim, nossa, que verme feio, né, Zé? Não, mas eles são feios, não. Agora, muitos deles são meio que gigantão, viu? São grandes, e até você tem um que o nome, né, é o Eunice gigantai, tá? O Eunice gigantai, ou Eunice gigante, tanto faz. E são vermes marinhos, e são vermes bastante imponentes, vamos colocar assim, né? E tem também, né, dentro de seu início, você tem uma categoria que é considerado como palulo. E esse palulo, ele é muito utilizado por alguns nativos, principalmente naquela região de Fiji, aquela região da Samoa, tá? Para alimentação. Então, são vermes, então são animais altamente nutritivos. E uma característica também que a gente não pode esquecer, que eu estava falando com vocês na semana passada, é que são animais, são os primeiros, de fato, na escala zoológica, a apresentar o celoma verdadeiro, ou seja, a cavidade corpórea, né, no início da embriogênese, apresenta essa cavidade, tá? E essa cavidade, ela vai, então, hidratar todo o corpo do animal, internamente, e permitir a circulação inicial de vários líquidos. Então, eles são celomados. Além de terem os 3 folhetos germinativos, eles são animais celomados. Olha só, então, dá para você ver aí, ó, o corpo todo anelado, tá vendo? Os anéis são homônimos. Por que isso é importante para eu saber para Enem, Zé? Porque em Enem, muitas vezes, eles estabelecem a conexão evolutiva, tá? Eles te dão aqueles cladogramas, árvores genealógicas, etc, tal, e você tem que saber definir ali a partir daqueles cladogramas. Mas o que eu tenho que saber, Lisa? Bom, o que você tem que saber, de uma forma bem simples, no Enem, é você comparar os parentescos, tá? Na zoologia. Assim como você faz nos vegetais, você tem que saber fazer na zoologia também. Tá, mas como é que eu vou comparar esses parentescos? Bom, uma das características que você começa destacando assim numa questão,
quando você envolve em dois animais de filos próximos, que nem, por exemplo, você pega molusco, você pega anelídeo e depois, logo em seguida, você tem os artrópodes, tá? Aí, quando você pega dois animais de filos próximos, você vai ver que, então, ó, uma característica em comum. Aí você pega, dos moluscos, você teve a segmentação, pelo menos aqueles primitivos, o chíton, você teve a segmentação, o quíton, tá, nos anfineuros, que provavelmente deu origem aqui, ó, aos anelídeos, que têm anéis iguais. Aí, quando você chega nos artrópodes, aí você vai ter um outro tipo de segmentação. O corpo também é segmentado, tá? Só que lá você já vai ter, tá, a segmentação heterônoma, que é uma das características marcantes dos artrópodes, né? Então, tanto que eles podem ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, como eles podem ter o corpo dividido, tá, em encefalotórax, que é a fusão da cabeça com o tórax, mais o abdômen. Então, ou cabeça, tórax longo, no caso dos miriápodes, tá, dos diplópodes e quilópodes. Então, você tem, assim, um panorama evolutivo muito próximo. Então, os anéis que são iguais aqui, ó, nos artrópodes, que é o maior de todos os filos, os artrópodes, eles se tornam, então, tamanhos diferentes, tá? Os anéis corpóreos. E aqui você vai ter alguns detalhes. Por exemplo, no caso dos poliquetos, na região aqui da cabeça, tá vendo aqui, ó? Você tem esses tentáculos aqui que servem para a manipulação dos alimentos, para eles ingerirem esses alimentos, tá? Você tem aqui essa região aqui dos palpos, que são também regiões que servem para a sensibilidade, tá? E para a degustação do alimento, para sentir o que está acontecendo, que ele está capturando. E aqui você tem a abertura bucal. Note você que nesse primeiro segmento aqui, você tem um segmento um pouquinho diferente dos demais, tá? Ah, Zé, então ele tem um segmento diferente. Tem, tanto esse quanto esse é um pouco diferente. Então aqui, por exemplo, ó, a partir do terceiro segmento corpóreo, então aqui eu tenho o protostome e tenho o peristome. A partir do terceiro segmento, começam a surgir aqui, ó, olha só, essas estruturas aqui que são importantíssimas e são pegadinhas mesmo, não são pegadinhas, né? É igual quando você fala, molusco tem aqueles dentículos quitinosos para ralar o alimento. Aqueles dentículos quitinosos são conhecidos como rádula, tá? E eles têm aqui, ó, e é um nome que você não pode esquecer, com exceção dos moluscos filtradores, que tem duas conchas, que são os pelecípodes, os demais todos têm rádula. Agora aqui, ó, esses animais aqui apresentam essas estruturas que nós chamamos de parapódios. Tá vendo aqui, ó? Então esses parapódios, para que eles servem? Eles são, na verdade, são remos laterais, são animais aquáticos, ó. Em cada segmento eles têm um par de parapódio. Então, em cada segmento eles têm um par de nefrídeo, em cada segmento eles têm um par de parapódio. Então, serve para quê? Para natação, né? Isso, serve para natação, para o deslocamento desses animais, tá? Em água. E aqui, ó, imerso nesses parapódios, quando a gente vai falar sobre esse detalhe interessante, a gente vai ter aqui as brânquias. Então, são animais marinhos que apresentam respiração branquial. Então, a hematose acontece ao nível das brânquias, né? Exatamente, a hematose, a oxigenação do sangue, acontece através das brânquias. Nossa, então eles são animais bastante interessantes, né? Sim, são animais bastante interessantes, tá? Com algumas características aí que despertam a nossa atenção em termos evolutivos. Então, olha só, você tem, então, em cada anel, que eu acabei de falar, você vai ter, então, esses parapódios aí implantados com essas cerdas que eles apresentam para a sua natação. E também aqui você tem as extensões branquiais, que eu falo daqui a pouco, quando eu falar sobre as características morfofisiológicas deles. Você tem aqui esse nereis, tá? Que é um predador de hábito noturno. Olha o tamanho dele, ó. Chega a quase 0,5 metros. Nossa, mas é o tamanho quase de uma lombriga, que a gente viu recentemente, da Ascaris lumbricoides, né? Sim, tá? Então, olha, você pode ter aqui até 0,5 metro. E aquele que eu disse para vocês, ó, a Eunice gigantae, tá aqui, ó, 3 metros de comprimento. Imagina o tamanho do verme, né? Aliás, se você encontrar com esse verme no mar, por exemplo, você vai achar que esse verme aqui é uma serpente marinha ou algo do gênero, né? Mas, na verdade, não é um anelídeo. E você tem aqueles que vivem enterrados, que são os anelídeos tubícolas,
eles vivem enterrados na areia. E aqui é interessante que, além deles apresentarem um hidroesqueleto, eles formam em volta do corpo aqui, ó, tubos, tá? E esses tubos, eles são tubos que auxiliam na proteção corpórea e auxiliam, o que a gente chama de tubo músculo dermático, auxiliam na sustentação do corpo do animal. Então, é um sistema muscular, esse tubo, guarda bem esse nome, tubo músculo dermático, é um sistema muscular que também atua como se fosse um sistema esquelético para esses animais, tá? E aqui nós começamos aqui, ó, com o grupo da minhoca. Zé, cita uma diferença desse verme para a minhoca, uma diferença clássica de vestibular. Esses vermes aqui, eles são unissexuados, tá? Eles são vermes dioicos, enquanto que, quer dizer que cada um tem seu próprio sexo, né? Tem o macho e a fêmea. Então, esses vermes aqui, a minhoca e também os irudinhos, tá? Que são aqueles que já têm esse anel que a gente chama de clitelo, esses vermes aqui, ó, eles são hermafroditas, como também os irudíneos, as sanguessugas. Então, tanto a minhoca quanto a sanguessuga, hermafrodita. É hermafrodita de uma forma natural, né? Eles já nascem com os dois sexos. Então, naturalmente, eles são hermafroditas. Eles não são ginantropomorfos, porque o hermafroditismo, entre aspas, pode acontecer, tá? No gênero humano como uma anomalia. Então, nós não somos, na verdade, hermafroditas, nós somos ginantropomorfos quando isso acontece, porque não é comum isso acontecer. Para nós, isso é uma anomalia, tá? Para eles é algo comum. Uma anomalia para minhoca e para sanguessuga seria, tá? Nascer com um sexo, aí seria uma anomalia. O normal é que elas tenham os dois sexos. Tem o poro masculino e o poro feminino. Com um detalhe, né? Você não pode esquecer. Não há autofecundação. Por quê? Para garantir todo aquele processo lá de variabilidade genética que a gente tem lá na meiose 1, durante a prófase 1, durante o quiasma, né? Então, durante o crossing over, durante a permutação, tá? Então, aqui você tem, ó, a boca, na região apical, tá? Mesma coisa aqui, os primeiros segmentos, eles são um pouco distintos, o primeiro e o último, e os demais segmentos são basicamente de tamanhos idênticos, tá? E aqui fica claro, ó, aqui você tem, ó, o prostômio, que é o primeiro anel, o segundo anel de onde sai a boca é o peristômio, e só aqui não dá para ver assim, ó, o último anel é o pigídeo, tá? Onde você tem a abertura anal. Detalhe, que nós vamos falar daqui a pouco também, são animais que têm o sistema digestório completo. E nós vamos ver também qual é a função desse clitelo aqui, ó, para a reprodução desses animais, tá? Esses animais são bastante interessantes. Esse clitelo aqui, ó, é um anel que ele tem no corpo, e na época da reprodução ele aparece. Então, o que acontece com esse clitelo, Zé? Primeiro, na reprodução desses animais, você tem dois animais que se enrolam em posição invertida, com cabeça invertida, tá? Tá no ciclo em posição invertida. E esse clitelo aqui, ó, ele é um anel extremamente importante, porque ele que libera um líquido que permite a aderência entre os dois animais. Então, vai acontecer o que com esse clitelo? Primeiro, ele serve para liberar esse líquido para aderência, tá? E depois você vai ter aqui, ó, a liberação dos espermatozoides. Ou seja, você vai ter a troca dos espermatozoides, tá? Entre os orifícios masculinos. Aí, o que acontece? Nesse clitelo aqui, ele começa a desenvolver, note que ele está na parte externa do animal, tá? Aí ele forma aqui, ó, o clitelo, ele forma um saco, que a gente chama de cócon, onde são depositados os ovócitos, tá? Ou como a gente chama de uma forma mais simples, óvulos do animal. Então, à medida que ele está maduro e recebeu o espermatozoide do outro animal, esse clitelo ele começa a deslocar-se no corpo dele, tá? Ele vai deslocando aqui, ó, vai deslocando
quando ele passa pelo anel onde estão os poros masculinos liberam espermatozoide sobre esse saco de óvulos que passa a ser chamado de cóccon. Ao liberar o espermatozoide, você tem aqui a fecundação, que a gente chama de fecundação externa, tá? E desenvolvimento aqui é direto. Interessante que, enquanto que nos poliquetos você tem fase larval, aqui você não tem fase larval na minhoca, tá? Já nasce a minhoquinha direto do ovinho. Não tem larva aqui, tá? A minhoca já nasce do ovinho e já eclode, e esse cóccon aqui já libera posteriormente a prole. Então você tem fecundação cruzada com desenvolvimento direto, tá? Através dessa troca aí de espermatozoides. Uma outra característica interessante também é a função ecológica da minhoca. O que a minhoca faz? Bom, a minhoca ela é importantíssima para duas condições aí, tá? Que elas também compartilhavam antigamente com alguns animais que são anfíbios gimnomorfos, tá? Que são os anfíbios que não têm patas. Aquela cobra cega, por exemplo, a Cecília, tinha uma função, tem uma função ainda, porque ela não entrou, está em vias de extinção, mas não entrou em extinção completamente, tá? O que elas fazem? Elas abrem galerias no solo, né? E à medida que elas vão abrindo galerias no solo, por isso que você fala assim, em um solo onde tem minhoca, é um solo fértil. Porque uma das razões é porque ela tende a comer o solo para extrair a matéria orgânica do solo, e a outra porque ela abre galeria no solo, forma aqueles tubos no solo, favorecendo a percolação da água. Então, se ela favorece a percolação da água, ela favorece o processo de descida da água, de infiltração da água da chuva no solo, né? Com certeza. Extremamente importante por causa dessas galerias abertas. Por que ela abre a galeria? Porque ela vai comer a matéria orgânica do solo, pelo menos esse é o objetivo dela, comer a matéria orgânica do solo, e posteriormente ela vai evacuar o que nós chamamos de humus de minhoca. Então, essa matéria orgânica do solo, que são os detritos que estão no solo, vai passar pelo tubo digestório, tá? E vai formar um estercozinho bastante concentrado, que é o humus de minhoca, tá? Que é muito utilizado, inclusive, aí em plantas ornamentais, tá? Em floriculturas, etc. Tal. Você cria aqueles canteiros de minhocas californianas, aí elas moram ali, você vai colocando no processo de compostagem, por exemplo, você pode colocar fezes, né? Bovinos ou equinas, você coloca naquele canteiro, a minhoca ela vai se alimentando daquelas fezes e vai liberando um esterco bem fininho, bastante concentrado, que é o humus de minhoca, e no solo ele vai atuar ali no ciclo do nitrogênio, que a gente vai estudar os ciclos biogeoquímicos, tá? Na parte de ecologia, ainda nesse caderno 5. Então, Zé, esses são animais extremamente importantes, porque são animais que atuam na fertilidade do solo, assim como os ápodes, lá os anfíbios ápodes, que tem a Cecília, que também tem um processo de fazer buraco no solo para ajudar a infiltração de água, tá? Mas por que eles estão em extinção, no caso desse tipo de anfíbio, que a gente vai estudar mais adiante? Estão em extinção por causa das práticas de agricultura, né? Normalmente eles ficam na região mais superficial do solo, e quando o agricultor ele vai arar a terra para plantar, com um trator, etc., ele acaba aqui matando esses animais. Então, infelizmente, eles estão em vias de extinção, tá? Que são muitas vezes confundidos com cobra cega. É uma cobra, né? Não é cobra, não é um réptil, tá? É um anfíbio, tá? A gente vai ver mais lá na frente. Então, aqui nós temos, então, os oligoquetos, tá vendo? Ao contrário dos poliquetos, eles têm poucas cerdas no corpo, o corpo deles é mais liso, e essas cerdas aqui também servem para aderência no substrato, para que eles possam se deslocar. E o tamanho depende também, tamanho bastante variável, vai de 15 centímetros, tá? Que é o tamanho convencional,
até você encontrar esses gigantes aqui, ó, que é o minhoco-sul. Muitas vezes também, se você encontrar assim, você acha que é uma cobra, né? E não é uma cobra, na verdade. É um anelídeo, tá? Que chega até 2 metros de comprimento. Aqui eu vou falar para vocês sobre essa questão, né, do casulo aqui, que é formado a partir do coco, que vai proteger os ovos, que derivado lá, tá? Dessa região aqui, que é a transformação do clitelo. Outra coisa também que nos chama atenção é que as minhocas, assim como os plateumintos que se regeneram por estrobilização, elas apresentam elevada capacidade de regeneração corpórea. Nossa, é verdade, Zé? Sim, elas regeneram rapidamente a partir desses anéis, tá? Se você fragmentar o corpo dela, então elas têm capacidade de regenerar aquela parte, principalmente a parte dela perdida, tá? E você pode fazer isso em laboratório também, para observar essa capacidade que elas apresentam, tá? De regeneração da parte que elas eventualmente perderam. Aqui eu vou contar para vocês essa historinha, tá? Essa historinha de aeração, de formação de galerias no solo, tá? Essa ação ecológica importante, essa questão deles comerem aí o solo, tá? Rico em matéria orgânica e formar aí o famoso humus de minhoca, tá? Que é bastante interessante. Então eles já evacuam, que passa pelo intestino deles, eles evacuam esse humus de minhoca. E aqui nós temos a terceira classe, que também tem clitelo, tanto que hoje, em algumas divisões mais recentes, a gente chama de poliquetos e clitelatos, tá? Clitelatos significa animais que têm clitelo. Então, entre os poliquetos não há clitelo, e entre os clitelatos, eu tenho os dois. Eu tenho tanto os oligoquetos, que é a minhoca, e tenho aqui os irudíneos, que é a sanguessuga. Sanguessuga, ela tem uma condição aqui diferente, tem uma situação aqui um pouquinho diferente, né? Ela tem uma adaptação, tá vendo aqui, ó, as mandíbulas dela aqui, ó, ela tem uma adaptação para alimentar-se do sangue de animais. Não precisa ser necessariamente o nosso sangue, mas se você entrar no local pantanoso onde há sanguessuga, obviamente ela vai dar uma preferência para alimentar-se do seu sangue, tá? Então ela vai sugar o seu sangue através dessas mandíbulazinhas aqui, tá? E são animais que a gente vai ver bastante importantes. Só que elas nos despertam atenção, primeiro, pela forma de movimentação. Tá vendo que ela fixa-se a sua ventosa em um determinado substrato e ela consegue movimentar como se fosse por palmos, tá? Então ela movimenta por palmos. Ela vai fixando e vai se deslocando nesse substrato. Ah, Zé, esses animais aí, eles são importantes? São, com um detalhe. Ah, Zé, eu não dá para eu ver aqui, ó, os segmentos dela, ó, tá? Eles não são nítidos, tão nítidos quanto os demais, com relação aos segmentos corpóreos. Só que a segmentação interna do corpo dela, que é totalmente segmentado, não bate muito com a segmentação externa, tá? É um pouquinho diferente os anéis internos em relação aos anéis externos, que não são tão visíveis. Mas ainda assim dá para você observar aqui, ó, tá? Esses anéis, mas só que a parte interna não bate com a parte externa. Essas ventosas, então, são adaptações, tá? Para sugar o sangue do hospedeiro. E como, assim como acontece com a minhoca, elas não têm aqueles tentáculos e não têm também aquelas estruturas que a gente chama de parapódios, que são os remos laterais que estão diretamente vinculados à natação e à respiração dos poliquetos, tá? Então, olha só, essas 3 mandíbulazinhas aqui, ó, elas são semicircular e elas se aderem mesmo no corpo. Antigamente, você usava muitas sanguessugas, ou a medicina usava, um processo muito louco, achava que o cara chamava o cara lá, o cara estava morrendo no século XIX, ou estava com algum problema de saúde grave, aí falava assim, ah, não, o sangue dele está ruim, né? Aí era um procedimento cirúrgico, um procedimento médico, melhor dizendo,
faziam cortes nas costas da pessoa, certo? Aí colocava, então, tirava sanguessuga sem alimentar dentro de um vidrinho, aí os médicos da época colocavam a sanguessuga nas costas para ela sugar o sangue, que supostamente era o sangue que estava provocando aquela determinada patologia, tá? Então, como estava provocando aquela determinada patologia, tirando o sangue, estaria ali, de certa forma, limpando o sangue ruim, né? E era muito utilizado nesses processos de sangria. E diga-se de passagem, esses procedimentos ainda são utilizados hoje, tá? Não na medicina tradicional, óbvio, né? Mas são utilizados hoje na expectativa de que você consiga uma melhora significativa de uma determinada doença, tá? Mas comprovadamente não tem nada a ver. A única coisa que acontece, ela tem a capacidade de produzir uma substância anticoagulante, e é a substância anticoagulante conhecida como iridina, tá? E é um anticoagulante importante, tanto que no início do século XX, século XIX, e anteriormente, quando o pessoal ia ao barbeiro, ele usava navalha, né, para fazer a barba dos caras, etc. e tal. Normalmente, quando você estava fazendo barba com navalha, você dava alguns cortes no rosto. Aí você saía do barbeiro com uma sanguessuga no seu rosto. Ele te dava uma sanguessuga, aí você colocava aquela sanguessuga, por quê? Para evitar o sangramento, porque ela ia produzir uma substância anticoagulante que ia bloquear o sangramento ali e tal. Era muito comum na época, nas barbearias da época. Hoje ainda, elas são bastante utilizadas em hospitais. Ah, tem sanguessuga ainda, Zé? Tem. Para que ela serve? Bom, se sofreu um acidente, perdeu um dedo, tá? Perdeu uma orelha, decepou a orelha, alguma coisa. Um acidente que você perdeu alguma parte do corpo. Aí, para que ela é utilizada? Bom, você cortou, por exemplo, o dedo, mas eles recuperaram o teu dedo dentro de um determinado tempo, o médico ele vai fazer o quê? Ele vai implantar o seu dedo, tá? Nossa, que legal, vai implantar, reimplantar. Só que o problema é você fazer um reimplante, o procedimento já não é fácil, mas o problema é você conseguir reimplantar, por exemplo, todas as veias, as artérias, pequenas artérias que você tem aqui, que são os capilares sanguíneos também, para ramificação sanguínea do seu dedo, por exemplo, ou da sua orelha. Aí o que acontece? Muitas vezes você consegue reimplantar, mas você não consegue estimular a circulação sanguínea naquele local, tá? Como você não consegue estimular a circulação, se o sangue não voltar a circular normalmente, ela vai necrosar aquele local ali e vai morrer. Vai entrar em putrefação, vai ficar escuro, você vai perder o dedo, a orelha e tal. Aí o que eles fazem? A sanguessuga fica lá dentro daqueles tubos de vidro, fica lá 2 meses sem se alimentar, tá? Eles tiram a sanguessuga do tubo e colocam na orelha do indivíduo, colocam no dedo do indivíduo. Qual que é a função? A função é estimular a circulação do sangue. Então, elas começam, então, puxar aquele sangue, tá? E quando elas começam a puxar esse sangue, elas estão estimulando aqui o processo da circulação. E muitas vezes você acaba aqui não perdendo aquela estrutura decepada exatamente pela ação da sanguessuga. Então, nessa ação de favorecer a recirculação, tá? Do sangue, e na ação também que você pode, então, hoje não usa mais na barbearia, mas você pode subtrair a partir da sanguessuga, tá? Você pode subtrair, então, um anticoagulante muito potente, que vem do nome deles, que é conhecido como iridina, tá? Você vai ter aí também. Aí vai falar aqui e tal. Pois é, Oi. mas esse bicho fica pendurado assim na gente. Tá vendo aquela... Quer ver? Fica pendurado. Ou ele entra lá. Ele, na verdade, ele é um ectoparasita. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Dele aqui, ó, tá dando para ver aí, né? Essa estrutura aqui meio amarelada aqui, ó, não sei lá se é amarelo isso. Essa estrutura aqui é uma ventosa. E essa ventosa aqui, ó, representa essa parte de cima dele aqui, ó, onde ele tem a boca. Então, ó, essas 3 serrilhas dele aqui, ó, fica fixada mesmo na nossa pele. Inclusive, só para a gente tirar assim, na hora que você puxa, assim, vai doer, dói um pouco, tá? Porque eles não soltam fácil, não, principalmente se entrar num local pantanoso, onde tem muito, né? Você olha para a tua perna assim, ó, tá cheio
né, de sanguessuga, ou no açude, alguma coisa assim, fica cheio de sanguessuga. Então, para você tirar, normalmente o pessoal dá uma esquentada nele, porque ele larga, né? Você aquece a parte de fora dele aqui, ó. Aí, quando você aquece, ele solta na hora, tá? Mas fica totalmente aderido pela boca mesmo aqui, ó. E não solta, não, porque até ele não se encher, ele vai sugando, sugando, sugando o sangue, e ele vai aumentando o volume corpóreo, né? Ele só vai, de fato mesmo, né, se aliviar um pouco quando ele estiver totalmente cheio. E esse processo não é rápido, ele está totalmente cheio. Então, são essas ventosas aqui, ó, que permite tanto o deslocamento dele, se ele for deslocar na superfície que ele está parasitando, como permite também a sucção, tá, do hospedeiro, do sangue do hospedeiro. Então, portanto, são animais, né, hematófagos, são animais vampiros, são animais que se alimentam de sangue. Zé, daqueles vermes que nós estudamos, qual que é a diferença? A diferença é que, não esqueçam disso, viu? Você tem dois, vamos voltar a falar sobre isso na ecologia, você tem dois tipos de parasitismo. Você tem algumas espécies que são endoparasitas e você tem espécies que são ectoparasitas. Nesse caso aqui, ó, nós estudamos já os endoparasitas, a maior parte deles. São os plateumintos, os nemateumintos. Ele está dentro de você parasitando. Aqui não, ele fica só na região cutânea, tá, do tecido animal. Eles são ectoparasitas de fora, tá? Agora, analisando aqui algumas características gerais, isso aqui é muito importante, tentei resumir o máximo aqui, tá? Para condensar. Analisando aqui algumas características gerais que eu até já mencionei lá atrás, dos anelídeos, que você não pode esquecer para Enem. Primeiro, esse tubo aí que a gente chama de tubo músculo dermático, né, Zé? Esse tubo cilíndrico. Ah, Zé, então ele é importante, muito importante. Por que ele é muito importante, tá? Porque ele funciona como um tubo protetor do corpo e funciona também, tá? Não só parte dele é constituído pela pele do animal, pela epiderme, tá? Não só porque é um revestimento, mas também a musculatura de contração permite o movimento do animal e mais do que isso, tá? Esse tubo, ele funciona como se fosse um esqueleto protetor para o animal. É só que você vai falar para mim assim, ó, mas esses animais aí, Zé, eles são invertebrados, claro, são invertebrados, mas o fato de ser invertebrado não quer dizer que eles não têm um esqueleto. Mas eles têm também, Zé, um hidroesqueleto, né? Isso. O que é o hidroesqueleto? A partir do momento que eles são animais celomáticos, guarde bem isso, eles têm um celoma verdadeiro, eles têm essa cavidade que na embriogênese favorece a circulação do líquido corpóreo. A água, ela funciona de forma hidrodinâmica, tá? Ela oferece para esses animais uma condição de permanecer estabilidade corpórea. Ou seja, o corpo do animal não é um corpo mole que você pega, ele já... Não, ele tem uma estabilidade. E essa estabilidade é provida pelo hidroesqueleto ou esqueleto hidrostático, que é o terceiro tipo de esqueleto. Você tem exo, endo e hidroesqueleto, tá? Não pode esquecer nunca que tem um hidroesqueleto. Nesse esqueleto hidrostático, você vai conferir ao animal essa condição, tá? Não só de proteção corpórea, mas a condição de estrutura locomotora também, tá? Que favorece a locomoção e proteção. Então, a água é fundamental, mas para que o esqueleto hidrostático funcione, você tem que ter essa cavidade celomática, ainda que ela seja nos nemateuminto um pseudoceloma, tá? E aqui ela seja um celoma verdadeiro, mas você tem que ter essa cavidade para que você permita a circulação do líquido corpóreo, tá? Essa cavidade, ela é fundamental. E aqui você vai ter o processo de digestão e circulação. Ô Zé, o que nos chama atenção? Aqui nós temos uma evolução interessante, porque são os primeiros animais na escala zoológica a apresentarem, de fato, tá, coração. Vamos entender como é que funciona isso, Zé? Como é que é a digestão e a circulação? Bom, a digestão, eu já mencionei para vocês, ó. Eles apresentam aqui, ó, o tubo digestório completo, tá? Com boca inicial e ânus terminal. E aqui, ó, eles têm um detalhe interessante,
principalmente aqui, guarda bem que eu vou te falar agora, você vai lembrar comigo lá nos peixes depois, principalmente a minhoca, tá? O que acontece com a minhoca? A minhoca, ela precisa ingerir uma grande concentração de solo para aproveitar o pouco de matéria orgânica que ela vai achar. Então, o que acontece? O intestino dela é curto, esse intestino da minhoca, tá? Então, é igualzinho que acontece com um tubarão. Só que o tubarão, ele tem um detalhe. O tubarão é um peixe cartilaginoso, né? Um peixe condrícteo. Aí o tubarão, ele come muita carne, mas o intestino dele também é curto. Então, você tem um parentesco, digamos assim, em termos evolutivos, entre a minhoca e o tubarão. Nossa, Zé, mas não tem nada a ver. Um é verme anelado, o outro, né, é um peixe, né, peixe, na maioria das vezes, muito grande, que lá no mar, etc. Tal. Mas tem um detalhe entre ambos, tem uma similaridade entre ambos, que começa aqui e vai estourar lá no tubarão. E essa similaridade é cobrada em Enem, tá? O que é essa similaridade? Ambos têm o intestino curto e ambos têm que ingerir uma concentração muito grande de alimento. Nossa, é verdade, é verdade. Eles têm que ingerir muita coisa para aproveitar um pouco de matéria orgânica, no caso da minhoca, e no caso do tubarão, ele ingere muita carne para manter, é claro, o tamanho do corpo. Mas como é que ele faz com aquele intestino curto ali, Zé? Como é que ele faz para metabolizar o que ele digerir o que ele tá ingerindo com alta concentração? Como é que a minhoca faz? Bom, eles têm uma estratégia para compensar esse intestino curto, tá? Eles apresentam no intestino válvulas que lembra o saca-rolha aí que você usa para abrir garrafas aí. Válvula em forma de saca-rolha. Essa válvula em forma de saca-rolha, tá? Ela é conhecida como válvula espiral, ou também conhecida como válvula Tiflosolis. Guarde bem esse nome. Acho que eu não coloquei aqui, mas guarde bem esse nome. É Tiflo, F-L-O, 2S, solis, tá? Tiflosolis. Ou válvula saca-rolha, ou válvula espiral. Para que ela serve? Bom, o intestino dele, onde tem essas válvulas, eles têm um intestino mais compacto, tanto o tubarão quanto a minhoca, tá? Então, você olha para ele assim, parece que ele é curtinho, mas só que ele está ali enrolado em espiral, tá? Então, uma adaptação evolutiva para que ele tenha uma maior área de absorção intestinal. Porque você lembra lá a molinha? Lembra da mola lá do Eric, Lady Hook, né? Você tem lá constante K. O que acontece ali, ó? Aí você tem, então, uma condição, tá? Uma condição elástica. Então, ele faz a mesma coisa, ele fica comprimido ali, como se fosse uma molinha, mas se você esticar essa parte do intestino onde há a válvula, ele é bem mais longo. Então, para compensar esse intestino curto, ele tem essas válvulas, tá? Em forma de saca-rolha, tá? Que vai, então, aumentar a área de extensão intestinal, aumentando, assim, também a absorção intestinal. Não esqueçam disso. E eles têm também algumas células que nós chamamos de cloragógenas. É o jeito que eu estou falando mesmo. Cloro, G-E, cloragógenas. Para que servem essas células, no caso dos anelídeos, tá? Da minhoca? Serve para reserva. Para eles reservarem essa concentração massificante de alimento que eles estão ingerindo. Então, não se esqueçam dessas duas palavrinhas, tiflosolis e cloragógenos. Não se esqueçam dessas palavrinhas, tá? Tiflosolis são a válvula, se bem que hoje a tendência é aparecer válvula espiral, nesse nome. Mas você nunca sabe quem vai fazer a prova de vocês, às vezes vai usar uma nomenclatura, pode ser que use uma nomenclatura mais do grego, né? Então, você tem tiflosolis e essas células de reservas que são as cloragógenas. Outra coisa interessante é que você estabelece uma conexão também aqui desses animais com outros animais, inclusive as aves, viu? Porque esses animais aqui, eles apresentam papo. Você pegar a minhoca,
ela tem o papo aqui, ó. Para que serve o papo, Zé? Para deixar o alimento úmido, para umidificar o alimento, tá? Ah, tá, mas a minhoca, ao contrário da sanguessuga, ela não tem aquelas estruturas no estilete bucal ali para se fixar, né? Para macerar o alimento. Não, ela não tem. Mas ela tem moela, filhão. Ó, a moela. Lembra que no bico da ave também você não tem dente? Então você tem que estabelecer essas analogias para que na prova você consiga fazer essa aplicação da evolução das espécies, tá? Em espécies superiores. Então, eles têm essa moela aqui, ó. A moela, tá? Nada mais é do que uma estrutura que serve para triturar o alimento. Ela tem a função de dente. Então, a moela, ela atua muito mais na digestão mecânica, não na digestão química, na digestão mecânica. Então, aqui tem a trituração do dente, logo após o papo, o alimento é umidificado no papo, tá? Depois é triturado na moela, depois é deslocado para a digestão química na região intestinal. E essa digestão química, nós já falamos para vocês, principalmente no caso da minhoca, vai produzir o húmus, tá? Você não vai se esquecer. E só um detalhe aqui, ó. Quando você observa aqui, ó, tá vendo o celoma aqui, ó? Olha o celoma aqui nessa parte de dentro aqui, ó. Esse celoma aqui permite, tá? O acúmulo de líquido, né? E esse acúmulo de líquido leva à formação do hidroesqueleto, tá? Que é fundamental para esses animais. E essa parte de cima dele aqui, ó, é o tubo musculodermático, ó, que também confere para ele condição bastante favorável para a sua estabilidade. Ô Zé, e com relação ao coração, que está falando em a circulação, tá? O que ele tem de interessante aqui, ó? Eu vou colocar aqui, vocês têm aí já o material, tá? Da minhoca aqui, ó. Então, aqui eu vou falar sobre esse intestino. Ah, não, eu falei sim aqui, ó. Achei que eu não tinha escrito, mas eu escrevi sim. Tá feita aqui a válvula Saccharoli, tá? Que é o tiflossolis, tá aqui, ó. E aqui as células cloragógenas. Eu fiz a ponderação aqui sim. A circulação aqui é fechada, tá? E como a circulação é fechada, tá? O sangue ele circula somente dentro de vasos sanguíneos. Ah, mas como é que funciona isso? Ele já tem hemoglobina? Sim, ele já tem hemoglobina. Agora, o que acontece? O sangue ele circula, tá? Ele vem da parte de frente para trás, depois ele circula nesse sentido aqui, ó. Só que, no caso da minhoca, então não tem aqui, ó, hemocélis, como acontece com os moluscos, tá? Não tem aquelas cavidades que diminuem a pressão do sangue. Então, o sangue circula aqui em pressão muito maior do que dos moluscos. Só que tem um detalhe. Há dilatações. Tá vendo aqui as dilatações que você tem aqui dos vasos? Essas dilatações aqui, ó, no vaso, elas assumem um calibre maior e elas passam a serem chamadas de corações. Então, essas dilatações aqui são os corações. Então, eles podem ser, então, pentacordianos, podem. Cada par disso aqui que você está vendo aqui, ó, pode ser um coração, tá? Então, eles têm esses corações, que são os vasos mais dilatados, para bombear o sangue pelo corpo. Lembrando que você tem animais que podem chegar até 3 metros, que a gente viu aqui, tá? No caso do minhoco-sul. Então, pode chegar a 3 metros. Então, tem animais bem crescidos. Então, você tem que ter uma condição de deslocar esse sangue, tá? Em torno de todo o corpo. Uma das razões, você fala assim, por que a lula e o polvo, que são cefalópodes, por que eles apresentam circulação praticamente quase fechada? Mesma coisa. Eles têm que bombear, tá? Esse coração para todo o corpo. Se a circulação for aberta, vai ser deficitário. Tem que ter uma força maior de bombeamento, uma pressão hidrostática interna no sangue, para que ele possa alcançar, tá, locais mais distantes no corpo. Bom, aí você tem, então, os animais com o coração definido aí, né, que é legalzinho. A respiração e a excreção. Então, se você pegar, por exemplo, no caso da minhoca, tá, e a sanguessuga, que são os clitelatos, a respiração de forma cutânea, tá? E no caso dos poliquetos, a respiração vai ser através de brânquias que estão associadas, tá, aos parapódios. Então, aos parapódios se associam as brânquias. Nossa, que legal, então, né, Zé? Você falou lá no início, falei.
Então, a hematose, a oxigenação do sangue, acontece pelas brânquias. O sistema excretor deles já começa a apresentar uma evolução bastante interessante, tá? Por quê? Porque você já tem aqui, ó, os nefrídeos. Nos moluscos, você tem uma evolução ainda maior, porque você tem os nefrídeos modificados formando rins primitivos. Agora, aqui não. Aqui você tem os nefrídeos, e esses nefrídeos aqui, ó, eles são formados por nefróstoma, aqui, ó, que coleta as escórias metabólicas, tá aqui, ó. Aí você tem os nefroductos, tá? Que vão conduzir essas escórias para que ocorra parte da reabsorção, aquilo que nós vamos ver no rim humano. E aqui você vai ter um furozinho ali, o nefridióporo, que serve para a liberação das escórias metabólicas para a parte externa. E eles já têm uma pequena bexiguinha aqui embrionária, tá? Então, eles têm uma estrutura que vai evoluir para o que nós chamamos de rins, de néfrons, só que no nosso caso a gente chama de néfrons, né? Então, você tem a estrutura que coleta, a estrutura que conduz, que vai para reabsorção, tá? E aquilo que sobra vai para excreção, que é o nefridióporo. O sistema nervoso deles são gânglios cerebroides, tá? Então, aqui você tem os gânglios cerebroides que são mais desenvolvidos, próximo à região da cabeça, e aqui você tem esses gânglios aqui, ó, infrafaríngeos, que formam um cordão em torno do corpo. Então, além de conduzir os estímulos, eles têm a perspicácia de decifrar os estímulos, tá? Eles conseguem processar esses estímulos a partir desses gânglios cerebroides aqui, ó. Então, a minhoca é um animal que já começa a ter um processo de evolução também no sistema nervoso, assim como aconteceu com os moluscos, tá? Se ela vai no local, ela se sente ameaçada, ela não volta àquele local, porque ela processou que naquele local ela tem perigo para ela. E a reprodução, que nós já falamos, tá? Só destacando aqui os poliquetos, tem uma região lá na Samoa, né? Em Samoa, que os poliquetos, nessa época agora do ano, setembro para outubro, lá eles são iguarias, tá? Porque entra também lá a primavera, região mais quente, nessa época do ano. Então, o que que acontece? Na época da reprodução, você tem um verme macho e você tem o verme fêmea, né? Eles colocam as estruturas reprodutoras na água, tá? Nossa, Zé, então coloca, libera as estruturas, os anéis reprodutores são liberados na água. Aí o que que acontece? Um libera espermatozoide, o outro está contido o óvulo, né? A espermatozoide vem e fecunda o óvulo liberado pelo outro anel, você tem a fecundação externa, tá? E o desenvolvimento indireto. E nesse caso aqui você tem a forma larval, é o único anelídeo desses mais conhecidos que tem forma larval. Você vai ter aqui a larva trocófora, tá? E por que que lá é uma iguaria? Porque os pescadores lá, os turistas, eles vão lá e coletam, tipo um coadorzão gigante, sabe? Aí eles pegam aquele coador assim e vão coletando, fica por cima na época da reprodução, os órgãos reprodutores dos vermes. Eles vão lá e pescam aquilo com o coador, tá? Depois eles formam uma sopa, faz uma sopa, que é vendido como um prato muito caro. Os órgãos reprodutores. Ah, Zé, então a pessoa que vai comer essa sopa, tem espermatozoide, tem ovócito, tem, de verme, tá? A sopa basicamente é isso. É um dos pratos mais caros lá, né? Aí tem os rituais deles lá também, da fertilidade. E todos os turistas que vão a essa ilha, eles são convidados a comer essa sopa, tá? A sopa dos órgãos reprodutores dos vermes. E os irudíneos são, então, juntamente com as minhocas, os oligoquetos, são animais hermafroditas, que eu já expliquei, com fecundação interna e cruzada, e desenvolvimento indireto, né? E o que a gente tem que destacar aqui também essa grande capacidade de regeneração que esses animais apresentam. Bom, terminamos a primeira aula. Fácil. Isso aqui é matéria de criança lá, né? Na verdade, a gente, claro, que não é no mesmo nível que vocês veem lá no fundamental, a gente dá um upgrade, né?
mas que até porque o fundamental já apresenta as coisas de uma forma mais direta e objetiva. Mas é uma matéria muito fácil, não tem, não se fala assim, Zé, vou guardar isso aí para a prova, isso aí é um negócio facinho, não tem que guardar quase nada, é só você prestar atenção, você dá uma lida aí, esse resumo aí tá bem completinho, embora seja um resumo, mas para Enem, tá? Ele tá muito bom, inclusive. E vamos partir agora para a nossa outra frente. Então, dessa forma, nós terminamos a Biologia 4 do Caderno 5, tá? Terminamos a Biologia 4 do Caderno 5. Agora eu vou começar com vocês a Biologia 3 do Caderno 5. Depois a gente volta lá semana que vem, talvez. Não sei se... Não, talvez não. Se der, semana que vem a gente termina a Biologia 3 para começar a Biologia 2, tá? Parte de Fisiologia, para eu dar sequência com vocês aí. Então, ó, só faltou uma aula aqui, ó, que vem nesse Caderno 5 aí, na sequência de vocês, que é essa aula muito fácil. A gente viu, essa aula é boa porque está fresca na mente de vocês. Aula sobre pigmento fitocromo, tá? Faltou uma aula de botânica. Então, logo após essa aula de botânica, a última aula de botânica, em seguida, você vai ver aqui já, vai começar com a ecologia à tarde. Então, olha só um detalhe. Zé, então hoje à tarde tem aula? Tem aula normal hoje à tarde, para todos. Não é nada, não é revisão da Unifenos, não. O pessoal da revisão da Unifenos já está estudando, já estou direcionando, já estou passando as aulas principais, porque não ia, ainda mais com esse feriado aí, não ia dar para fazer as duas coisas. Principal aula que precisava, assim, que tem exercício, nós já fizemos, que é a aula do exercício de cálculo, que é a aula de genética de populações, tá? Agora vocês vão assistindo as aulas que eu vou direcionando no grupo para vocês aí, para a gente ganhar tempo. Mas vocês estão, praticamente, já revisionaram a matéria daqueles que farão a Unifenos. Estão assistindo as aulas, estão revisionando a matéria, tá? Então, hoje à tarde é aula normal, sequência da apostila do SAS, tá? Para a gente, né, aquela situação que eu já falei com vocês semana passada, de eventual cirurgia, etc, tal, eu quero terminar o meu material tanto de química quanto de biologia, né? Mesmo que a gente tenha que marcar essas aulas aí à parte, nós vamos tentar terminar, tá? O material e vai dar certo, vou terminar. Ó, então, o que é o pigmento fitocromo, Zé? O pigmento fitocromo nada mais é do que uma proteína no corpo da planta. E nós vamos ver como é que funciona essa proteína, tá? Porque essa proteína aqui, ela está relacionada também aos movimentos vegetais. Então, Zé, quando a gente fala de pigmento fitocromo, Zé, a gente tem relação com os movimentos vegetais? Sim, nós temos relações com alguns movimentos vegetais, tá? Então, para que serve esse pigmento? Esse pigmento, ele é uma proteína azul-verde, tá? Vamos direto lá no pigmento primeiro, porque a aula, acho que ela fala mais sobre o pigmento, essa aula aí da apostila de vocês. Vamos direto no pigmento. Aqui, ó. Aqui está falando sobre os movimentos também. Ó, é uma proteína, tá? De cor azul-verde. E para que serve essa proteína? Essa proteína aqui, ela serve para comandar uma série de reações, tá? No vegetal. Reações metabólicas. Quais seriam essas reações, Zé? Bom, aqui eu vou ter reações metabólicas pautadas na floração das plantas, tá? Então, Zé, tem muitos vegetais que florescem apenas em determinadas épocas do ano. Exatamente. Por que eles florescem em determinadas épocas do ano? Porque depende do comprimento da noite, na verdade, né? Então, você tem lá o que seria correto, mas que ficou conhecido de outra forma. Você tem plantas de noite longa e plantas de noite curta. Por que você está falando de noite? Você não está falando de dias, como cai nos vestibulares? Porque, a princípio, na década de 30, eles achavam que era o comprimento do dia que interferia na floração das plantas. Aí descobriram que isso não era verdade com o passar dos anos.
Descobriram, na verdade, que era o comprimento da noite que interferia na produção de um hormônio que desencadeava a floração. Ou seja, que hormônio é esse? O hormônio que ia transformar a gema vegetativa em gema floral, tá? Aí descobriram, a partir daí, que, na verdade, é o comprimento da noite, tá? Se essa noite ela fosse quebrada com flashes de luz, ou até mesmo você acendesse uma iluminação no período noturno, acendeu a iluminação, meu caro, a planta não florescia. Você quebrava a extensão da noite longa, a planta não florescia no dia seguinte. Então, na verdade, hoje, sabe-se que são plantas de noite longa e plantas de noite curta. Toma muito cuidado nessa matéria, principalmente Unicamp, tá? Unicamp e FUVEST, que eles fazem os vestibulares assim, com uma terminologia mais atual, e muitas vezes eles vão perguntar esse tipo de coisa. Quando você fala noite, porque se eu tenho uma noite curta, é porque eu tenho um dia longo. Óbvio. Se você tem um dia longo, é porque você está no verão. Óbvio. Quando você fala, Zé, em noite longa, é porque eu tenho um dia curto, né, Zé? Isso, você tem um dia curto. Dias curtos são comuns no inverno, certo? Então, ó, ficou consolidado esse nome. Plantas de dias curtos, PDC, e plantas de dias longos, PDL. Mas o que eu quero que você guarde? Eu quero que toda vez que você leia numa prova, você faça essa interpretação. Plantas de dias curtos, na verdade, é porque você tem uma planta de noite longa. E planta de noite, de dia longo, é porque, na verdade, você tem uma planta de dias curtos. Dias curtos, inverno, dias longos, verão. Então, tem plantas que florescem mais no período do inverno, outras mais no período do verão, tá? E tem plantas que são indiferentes em relação a essa questão do fotoperíodo. Pois bem, esse fotoperíodo, essa floração, esse estiolamento que a gente vai ver aqui a partir da germinação, está relacionado com esse pigmento que o vegetal possui. Esse pigmento nós chamamos de pigmento fitocromo, tá? Portanto, nós temos um pigmento obtido a partir de um aminoácido muito importante para o gênero humano, inclusive, também muito importante para o vegetal. Esse aminoácido, guarde bem o nome dele, é o triptofano. Quando você estuda lá na parte de síntese proteica, você vê lá vários aminoácidos, tá? E um desses aminoácidos que você viu, com certeza, ou você viu o nome naquelas tabelinhas, etc., você vai ver o triptofano, tá? Esse aminoácido, ele é muito importante, porque ele está relacionado à auxina, Zé? Também, ele está relacionado à auxina. Mas ele é importante para a gente porque ele está diretamente relacionado com a síntese de neurotransmissores. Um dos principais que nós temos é a serotonina, que nos dá disposição, que nos traz momentos de felicidade, a descarga desses hormônios, tá? Então, tem triptofano no chocolate? Tem triptofano no chocolate, por isso que eles falam que quando você come chocolate, tem a questão aí da serotonina, tá? Da liberação de mais neurotransmissores, você ficar mais feliz. Zé, eu sou um chocolatra, então eu sou uma pessoa mais feliz? Bom, você é uma pessoa ansiosa, porque a partir do momento que você é um chocolatra, você é dependente de comer chocolate todo dia, você se torna ansioso por isso. Então, você resolve um problema, tecnicamente, que você acha que você está resolvendo, na verdade, você está criando outro. Agora, comer de vez em quando é legal. Então, essa proteína, tá? Ela responde a comprimentos de onda no espectro fotômetro de formas diferentes. Nossa, como é que é isso, Zé? No espectro fotômetro, vamos lembrar lá na física, vamos lembrar no prisma. Quando você quebra a luz branca, a luz policromática, tá? Quando você quebra essa luz, você tem alguns detalhes que nos despertam atenção. Então, você vê o arco-íris lá, são 7 cores quebradas, né? Você tem violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Vermelho. E esse vermelho, que serve aqui tanto para a gente falar muito sobre fotossíntese, né? Essas cores, para a gente falar sobre fotossíntese, sobre cloroplasto, sobre
clorofila A, clorofila B, mas serve para a gente falar também sobre o pigmento fitocromo. Por quê? Ele é capaz de distinguir os diferentes vermelhos que a planta consegue absorver ao longo do dia. Então, por exemplo, durante o dia, 6 horas da manhã, o sol começa, tá? Ah, mas como o sol começa, Zé, você tem, então, a luz branca efusiva. Nessa luz branca efusiva, o vermelho que se destaca é o vermelho curto. Nós vamos chamar de vermelho, tá? Curto de VC, que é o vermelho de 660 nanômetros. Ah, então vai lá, tipo assim, ó, um dia como hoje, tá? A gente está de primavera, logo a gente entra no verão. Então, um dia como hoje, você vai pegar, por exemplo, das 6 horas da manhã até as 18 horas, normalmente, o que está prevalecendo para o vegetal é o vermelho curto. Por quê? Você tem luz, você tem claridade. Na claridade, quem prevalece é o vermelho curto. O Zé, deu lá 6 horas da tarde, eu começo a observar que o sol está se pondo, etc. Tal. Quem que vai prevalecer a partir dali, Zé? Quem vai prevalecer a partir dali é o que nós chamamos de vermelho longo. No espectrofotômetro, o comprimento em nanômetros do vermelho, ele vai de 650 a 750 nanômetros. Então, ó, no começo, 660, ali perto de 650, ele é o vermelho do dia, é o vermelho da luz clara, é o vermelho curto. E o vermelho longo é o vermelho da penumbra. Então, começou a escurecer, Zé, então aí quem vai prevalecer ali, ó, é esse vermelho que simula o escuro, que é o vermelho próximo de 750 nanômetros, que fica entre 730, esse é o vermelho, tá, que nós chamamos de vermelho escuro. Mas aí qual que é a diferença, Zé? Nós vamos ver que algumas plantas, elas ficam incentivadas, tá, pelo vermelho claro durante o dia, e outras ficam incentivadas pelo vermelho longo no período da noite. Mas o que interessa saber disso? Interessa uma coisa assim, bastante simples. Independente dessas plantas, você tem que saber uma coisa. O vermelho curto, o de 660, ele ativa esse pigmento fitocromo. Ah, então quer dizer que normalmente um dia que vai escurecer às 6 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, esse vermelho curto, ele ativa o pigmento fitocromo da planta. Isso, é ativo. E durante a noite, Zé, o vermelho longo, ele desativa esse pigmento. Isso aí, ele vai desativar esse pigmento. Então, esse pigmento ele pode estar ativado e pode estar desativado. O que isso significa? Significa que a ativação e a desativação interferem em vários aspectos do metabolismo vegetal, inclusive a germinação e a floração. E a capacidade que o vegetal que nasce enterrado no solo, a semente que ele nasce a partir de uma semente enterrada no solo, a capacidade dele crescer estiolado. A gente vai entender aqui o estiolamento também, tá? Então, esses dois vermelhos aí são os vermelhos que ativam essa proteína. Então, só para você ter uma pequena noção aqui, ó, você tem aqui, ó, a forma, então, que a gente vai chamar de forma ativa e a forma que a gente chama de forma inativa. Então, o que acontece? Ao longo do dia, eu tenho aqui, ó, estava escuro, né, Zé? Estava escuro, isso. Olha só, ao longo do dia eu tive luz branca, certo? Tá. Com a luz branca, esse vermelho aqui, ó, tá? Ele vai passar, o fitocromo, tá? Ele vai ficar aqui, ó, durante o dia, no vermelho curto, na forma ativa dele. E durante o dia, você vai ter várias respostas aqui com relação à germinação de plantas que germinam na presença de luz, por exemplo. Que são as plantas que apresentam sementes fotoblásticas positivas. Nós vamos ter também as plantas que apresentam sementes fotoblásticas negativas. Então, durante o dia, aí você imagina aqui, ó, das 6 horas às 18 horas, pigmento fitocromo ativo, e eu vou ter aqui respostas,
tá? Que a gente chama de respostas pela luz. Deu 6 horas da tarde, a forma que está ativa dele, tá? Ela vai, então, ser revertida com a luz de 730 nanômetros, tá? Ah, Zé, então, o que que acontece aqui? Você vai ter uma destruição, tá? Da forma ativa. Isso é uma das hipóteses aventadas hoje. Mas aí ela começa, durante o período noturno, ó, ficar inativa, até que às 6 horas da manhã, o Sol abre e ela volta à sua atividade até o período do final da tarde. Então, Zé, quais são as funções? Aqui eu tenho vermelho curto e aqui você tem vermelho extremo, que ele chama de vermelho extremo, aqui é o vermelho longo. Isso aqui é o VC, isso aqui é o VL. Mas quais são as maiores importâncias da ativação desse pigmento na planta? Vamos ver aqui algumas importâncias. Primeira importância na ação do pigmento dos vegetais é o estiolamento. Não sei se eu coloquei desenho aqui. Deixa eu ver se eu coloquei um desenho aqui, para ficar mais fácil. Acho que eu não coloquei. Ah, coloquei. Ó, o que é o estiolamento? Dá uma olhadinha aqui. Eu posso fazer esse experimento em laboratório e eu posso fazer esse experimento aqui, tá? Ao plantar uma determinada semente no solo. Então, em laboratório, se essa planta todo dia, ó, ela está recebendo luz normal, luz clara, luz branca, durante boa parte do dia, das 6 às 6 da tarde, ela está recebendo vermelho curto. Então, ela vai crescer normalmente. Ó, o caule cresce num regime mais lento do que as folhas que se desenvolvem mais, tá? E aqui você tem até as folhas iniciais aqui, são derivadas do cotileno. Agora, se eu submeter essa planta durante o dia num local de sombra e ela não consiga, tá? Ela não consiga receber luz branca durante o dia, ou recebe muito pouco luz branca, ela começa a crescer assim, ó, estiolada. O que está acontecendo aqui, Zé? Bom, está acontecendo que o caule está crescendo rapidamente e as folhas lentamente. Tá vendo que formou um ganchinho aqui, ó? Esse ganchinho aqui é o que nós chamamos de gancho apical. Nossa, Zé, esse ganchinho aqui é o gancho apical? Nós vamos entender o que acontece debaixo do solo agora. Então, para que serve esse gancho aqui, ó? Vou explicar para vocês agora. Mas um detalhe interessante. Plantas que crescem estiolada, como essa aqui, na ausência de luz, ela está crescendo motivada pelo vermelho longo, que simula o escuro. Plantas que crescem normalmente na presença de luz durante o dia são plantas que crescem incentivadas pelo vermelho curto. Portanto, o vermelho curto, ele simula em laboratório a luz branca, tá? E o vermelho longo, ele simula em laboratório o escuro. Tá entendendo? Então, luz branca, vermelho curto. Luz longa, simula em laboratório, tá? O vermelho escuro. Então, olha só, toda vez que ela é submetida a 730 nanômetros, ela cresce estiolada. Toda vez que ela é submetida durante o dia, tá, a 660 nanômetros, ela cresce normal. Bom, por que isso aqui é importante, Zé? Isso aqui é importante porque esse processo ele é reversível. Ah, ele é reversível? Sim. Se você tem uma planta que está crescendo estiolada, tá? Ah, dá para eu reverter? Dá para ela se tornar essa planta? Dá. Desde que eu coloque essa planta durante o dia no sol ou submetido à luz de 660, que é o vermelho curto. Por quê? Porque aqui, ó, ela está crescendo com o pigmento fitocromo desativado. E a partir do momento que você coloca essa planta diante, tá, das luz branca, ela passa a crescer com o pigmento ativado. Essa é a diferença. Se ativou o pigmento, ela volta a crescer normal. Bom, mas por que é importante? É importante eu fazer esse experimento aí, é interessante eu ter uma planta crescendo de forma estiolada? Lógico que não. Para plantas isso não é interessante. Mas o que eu estou fazendo aqui no vaso é o que acontece debaixo do solo. Então agora eu vou entender o que acontece debaixo do solo. Imagine que você enterrou uma semente no solo, tá?
essa semente vai germinar. O que vai acontecer? Primeira coisa, ó, ela tem que sair, ela tem que imergir do solo. Como é que vai acontecer a imersão do solo, Zé? Enquanto ela estiver debaixo do solo, ela está submetida ao escuro, ela está submetida ao vermelho longo, aos 730 nanômetros. Então, naturalmente, toda semente que está enterrada no solo, ela vai crescer estiolada antes da imersão, antes dela sair, tá, para o ambiente terrestre, antes dela sair para o ambiente aéreo, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ela produz um caulezinho pequeno debaixo do solo, tá? Que vai crescer sem clorofila. Não esqueçam esse detalhe. Cresce inicialmente aclorofilado. Tanto que o caule estiolado, uma das características dele, aqui não fica bem definido na imagem, na foto não, na ilustração, não fica bem definido, mas ele fica marronzinho, tá? Por quê? A clorofila, ela é sintetizada na presença de luz. Então, se a gente fala que ela é aclorofilada, não significa que ela não tenha cloroplasto. Ela não tem clorofila dentro do cloroplasto. Por quê? Os plastos, eles são incentivados pela luz para produzir clorofila. Não precisa de luz. Então, aqui, ó, ela vai crescer alongada, por quê? Esse pequeno caule aqui, ó, ele tem essa dobra aqui, que é o gancho apical. Para que serve esse gancho apical aqui, Zé? Para empurrar o solo, velho. Ó, vai empurrando o solo até a planta sair do solo. Ah, então tem esse ganchinho. Primeiro, para não empurrar o solo. Segundo, para ele proteger essas duas folhas primárias aqui, para não deixá-las rasgarem à medida que ela vai crescendo debaixo do solo. Por isso que você tem esse gancho comandado pelo pigmento fitocromo, pelo vermelho longo de 730 nanômetros. Então, ela vai empurrando, empurrando, empurrando. Aí, quando ela sai do solo, entra no meio aéreo, o que acontece? Aí você vem aqui a luz branca, que tem vermelho curto, tem 660 nanômetros, aí ela faz esse movimento para cima, ó. Aí as folhinhas começam a se desenvolver, ó, naturalmente diante do vermelho curto. Então, ó, o pigmento fitocromo no escuro, ele é fundamental para o crescimento após a germinação da semente, para o crescimento do caule estiolado, para ele proteger as folhas primárias com seu gancho apical, até que ele tenha condições de sair do solo e ter contato com a iluminação natural, que simula o vermelho curto, tá? Aí o pigmento fitocromo é ativado, tá? E a partir dessa ativação, o crescimento do caule passa a ser desacelerado e as folhas crescem com maior magnitude. Nossa, Zé, então isso é o estiolamento? Por isso que é um processo reversível. Tudo isso que eu falei para vocês podem fazer em laboratório, tá? Simulando um vegetal debaixo do solo, ou seja, sem iluminação, e um vegetal sobre o solo, com iluminação, tá? Então, esse processo é reversível, e é reversível, inclusive, de forma natural, após a germinação das sementes, tá? Falando em germinação aqui, ó, duas coisas, o pigmento fitocromo também são importantes. Nós temos dois tipos de sementes. Nós temos as sementes que nós chamamos de sementes fotoblásticas positivas e temos as sementes que nós chamamos de fotoblásticas negativas. Nossa, Zé, qual que é a diferença disso aí? Bom, quando a gente fala positiva, é porque ela responde ao vermelho curto na germinação. Ou seja, em outras palavras, ela responde à luz branca para germinar. Então, sementes que germinam em plena luz, vamos citar um exemplo, Zé. Você jogar uma semente de alface, de grama, de gramínea, né? Você jogar sobre o solo, ela germina, tá? Ela não precisa ser enterrada para germinar. Por que isso acontece? Razão muito simples. Toda semente que tem baixa reserva nutritiva, ela tem que germinar rapidamente, senão ela perde a viabilidade e morre. Então, essas sementes são conhecidas como sementes fotoblásticas positivas, porque elas germinam na presença de luz, ou elas germinam incentivadas pelo vermelho curto, que ativa o pigmento fitocromo. Então, se ela tem baixa reserva nutritiva, germina logo, para ela produzir uma planta logo, porque senão ela vai morrer, tá? Então, se esse tipo de semente é assim, as sementes que têm que ser enterradas no solo para germinar
são negativas. O que é positivo e negativo quando a gente fala em fotoblástica? Positivo, presença de luz, negativo, ausência de luz. Só isso. Escuro. Tá? Então, quem são as sementes fotoblásticas negativas? São aquelas que germinam quando o pigmento fitocromo está desativado e não ativado. Tá? Então, as positivas germinam quando ele está ativado, na presença de luz, e as negativas quando eles estão desativados, na ausência de luz, ou 730 nanômetros. Então deixa eu entender. Então, essas sementes que germinam na ausência de luz são sementes que têm, por exemplo, alta reserva nutritiva? Beleza. Vou citar um exemplo. Coco da Bahia. Coco da Bahia é uma semente que tem alta reserva nutritiva. Nossa, que legal. Então, essas sementes aí, elas germinam, então, na ausência absoluta de luz. Exato. Tá? Consegue germinar na ausência absoluta de luz. Olha que legal. Tá? Então, nesse caso, Zé, ela tem o primeiro crescimento estiolado, depois ela volta a crescer normal. Isso. Tá? Então, é fácil de você guardar. Quando você tem uma semente fotoblástica positiva, responde a 660 nanômetros ou a luz branca para germinação. Germina exposta à luz branca. Quando você tem uma semente negativa, fotoblástica negativa, ou ela vai germinar no escuro ou incentivada pelo pigmento de 730 nanômetros. Tá? Facinho isso. Muito fácil, né, Zé? Isso. E com relação à floração? O que nós entendemos aqui, Zé, sobre floração? Bom, vamos falar rapidinho aqui, que a gente já está caminhando para o fim, né? Floração nada mais é do que a transformação das gemas, brotinhos que você tem na região lateral da planta, das gemas vegetativas em gemas o que, Zé? Em gemas florais, tá? Então, o que acontece, Zé? Gemas vegetativas em gemas florais. Então, acredita-se que há um hormônio, que em alguns vegetais esse hormônio é a própria auxina, que a gente estudou lá atrás, é o AIA, o ácido indol acético, que estimula esse processo. Como esse hormônio não foi muito bem sintetizado, outros casos acreditam que seja giberelina, o ácido giberélio. Como esse hormônio ainda não foi claramente sintetizado no laboratório, eles chamam de florígeno, tá? Por quê? Porque a ação desse hormônio é que vai desencadear esse período de floração. Aí volta lá no início da aula. Aí nós temos, então, 3 vegetais que apresentam uma resposta diferente à floração. Então, ó, você tem aqui, ó, as plantas que a gente chama de plantas indiferentes. Essas plantas indiferentes, elas vão florescer, tá? O ano todo. Então, não depende do comprimento de dia ou de noite. Diga-se de passagem, grande parte das plantas são plantas indiferentes, tá? Com relação à floração. Então, boa parte delas são indiferentes. Então, aqui, ó, você vai ter... Isso aqui não é para vocês, não. Isso aqui foi do segundo ano, quando eu dei essa aula. Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, plantas, tá? Também de noites longas, que eu falei para vocês, e dias curtos, que são as famosas plantas de inverno. Então, elas florescem apenas em determinados períodos do ano, e para isso, Zé, ela tem que ter um fotoperíodo indutor, e a partir desse fotoperíodo indutor, Zé, tá? Ela vai só florescer a partir de uma determinada... Por exemplo, ela tem, sei lá, ela tem 10 horas de exposição de luz por dia, em média. Então, ela só floresce se ela for uma planta de dias curtos, se ela for submetida a um fotoperíodo indutor abaixo de 10. Se ela for submetida a 11 horas, ela não floresce. Com 9, ela floresce. Agora, se ela for uma planta de dias longos, ela tiver lá, né, sei lá, 14 horas de luz por dia, ela só floresce se a exposição dela à luz for superior ao fotoperíodo indutor, tá? Que é o período que ela fica exposta à luz. Se for acima de 14, ela floresce. Se for abaixo, ela não floresce. Essa situação é muito fácil você guardar. Agora, aqui tem um problema que você tem que guardar. Vou voltar a reforçar aqui para o Enem, tá?
Essas plantas de noite longa aqui, ó, o comprimento da noite é fundamental para a floração, tá? Então, nessas plantas aqui, ó, a noite longa, ou seja, o vermelho longo de 730 nanômetros, é fundamental para a floração no outro dia, tá? Então, ó, aqui, ó, a continuidade da noite é fundamental. Se você quebrar a noite, ou seja, se essa planta ela for submetida a uma iluminação artificial, aquilo que eu falei no início dessa aula sobre esse assunto, e essa noite for quebrada, no outro dia a planta que ia florescer, ela não floresce, tá? Então, o comprimento da noite é fundamental, o período. Se você quebrar esse comprimento aqui, ó, pra você ter uma noção, o vegetal é tão sensível, se você tirar uma foto dele à noite, um flash de luz mesmo, flash. O flash de luz já quebra todo o processo, tá, da inativação do pigmento fitocromo, que nesse caso específico vai atuar na floração de plantas de inverno. E aqui, ó, plantas de noites curtas, como ela tem os dias longos e as noites são curtas, Zé, se tiver um dia, por exemplo, que esse dia teve um eclipse, aí parte do dia ficou no escuro, isso não interfere na floração. Então, ó, o que interfere na floração, não esqueçam disso, é a continuidade da noite. O dia não interfere tanto, tá? Então, aqui, ó, se você tiver um eclipse solar durante o dia, a planta ela vai florescer no verão sem maiores problemas, tá? Então isso é fácil, né, Zé? Desde que você lembre que o pigmento fitocromo, ele destina-se à floração, à germinação e ao estiolamento dos vegetais, tá? O mais é tranquilo. Acho que tá bom por aqui. E aí vocês vão tomar um cafezinho aí. Então, mais uma vez, à tarde, as aulas da tarde, de terça-feira, segunda e terça-feira, presença normal, tá? Vale presença normal, e não é uma opção, ela já tem um caráter obrigatório, tá? Então, não tem aquela história, não sei o que, nossa, vai fazer aquele printzinho aqui, depois eu mando pro Vanderlei quem tá e quem não tá, né? A gente vai mandando, né? Depois vocês estão resolvendo alguma coisa, isso aí já é parte de coordenação, isso não é comigo, né? Então, quem resolve essas coisas aí de chamada, não sei o que vai fazer depois, vai ter uma bomba por isso? Eu creio que não, mas eu sei lá o que vai acontecer, né? Não sei, não me pergunte isso. Beleza, então, volto com vocês 1h30, né, que a gente marcou semana passada. Logo após, não dá nem para engolir o almoço, de volta rapidinho. 1h30, tem que ser 2 aulas? Não necessariamente, tá? A aula de ecologia é tranquila, a aula de ecologia você pega rápido, não tem muitos nomes, etc, tal. Sossegado. Volto com vocês daqui a pouco, então, 1h30, tá? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigado. Tchau, minha. Tchau, Zé. Tchau, meninas, meninos.